Acordamos 6 horas da manhã, estamos indo para Corinto fazer o tour guiado pela cidade velha. Tá dormindo ainda. Gente, nós estamos agora exatamente a caminho do porto de Corinto. Aqui é o estreito que vai para o porto, os navios passavam aqui dentro, continua passando até hoje. Meu Deus. Hoje eu estou aqui em Corinto Antiga, cidade onde o apóstolo Paulo ele pregou assim que ele saiu de Atenas, lá em Atos 17. Em Atos 18 a Bíblia vai narrar exatamente o momento que ele chega aqui, nessa cidade. Ele conhece aqui Priscila e Áquila, e com esses dois ele vai começar a trabalhar fabricando tendas. Ele vai ficar nessa cidade aqui durante 1 ano e 6 meses, pregando o evangelho todo sábado na sinagoga. Paulo ele pregava, tentando convencer os judeus e os gregos, até que um dia o líder da sinagoga ele vai se converter, ele vai se batizar. Uma igreja vai começar aqui, uma igreja forte, e uma revolução vai acontecer em Corinto. Corinto sempre foi uma cidade muito promíscua. Aqui tem templo de Apolo, de vários deuses, mas algo que me chama a atenção é que aqui tinha o templo de Afrodite. E Afrodite era a deusa do amor, né? E de tempos em tempos, os historiadores vão dizer que prostitutas culturais elas desciam lá do templo de Afrodite, vinham pela cidade, e aí elas faziam sexo em público com as pessoas, e como forma de adoração à deusa do amor. Isso era algo celebrado aqui dentro da cidade. Então você percebe quão hostil esse lugar era para uma igreja ser levantada. E daqui vem o termo corintializar, que é se entregar à imoralidade sexual. Essa deusa Afrodite vai ser chamada também pelos romanos de Vênus. Aí daqui vem o termo doenças venéreas. Gente, por Corinto ser uma cidade cosmopolita, aqui tinha gente de tudo quanto é etnia, de tudo quanto é cultura, e era comum as pessoas se reunirem nas praças para debater. A Grécia é o centro da democracia, né? A democracia começou aqui na Grécia. Então o apóstolo Paulo, quando ele se levantava para pregar aqui, ele estava alcançando várias etnias ao mesmo tempo, que as pessoas estavam ouvindo ele falar. Lembrando que naquela época, a história vai chamar da plenitude dos tempos, onde a língua grega ela tinha sido disseminada por todo o mundo antigo.
Então Paulo, ao falar em grego, ele estava alcançando várias pessoas que compreendiam aquela linguagem. Então Corinto era um centro do mundo antigo, e aqui muitas pessoas elas vinham até esse lugar. Aqui seria mais ou menos a Nova York dos nossos dias, talvez, quem sabe? Mas enfim, fato é que a igreja de Corinto, ao ser estabelecida aqui, ela ganhou um alcance muito grande no mundo antigo. Daqui saíram missionários, aqui foi uma igreja importante, onde muitos gregos, muitos povos ouviram falar do Cristo. Esse aqui é os restos do Fórum Romano, onde em Atos 18, a partir do verso 12, Paulo ele vai ser levado diante do procônsul por pregar o evangelho aqui pela comunidade judaica, se opondo a ele por falar do Cristo aqui em Corinto, e muitas pessoas estavam se convertendo e estavam incomodando os judeus. Então aqui ele foi levado diante do procônsul, mas ele foi solto sem nenhuma punição, porque o procônsul da época não achou nada demais. Paulo estava defendendo uma ideia. Mas algo que me chama a atenção é que não é de hoje que as pessoas não suportam o cristianismo. Por isso Spurgeon ele vai dizer que nós não somos o caramelo da terra, mas nós somos o sal da vontade de cuspir. E nós vivemos tempos onde o cristianismo tem sido cada vez menos tolerado. Pessoas têm morrido por sua fé, e sempre foi assim, sempre vai ser. A Bíblia diz que os dias serão maus a cada vez mais, o amor vai se esfriar, mas vale a reflexão que Paulo, defendendo aquilo que ele acreditava, ele foi perseguido aqui. Ó, a mulher lá brigando com o Leno, porque ele tá falando alguma coisa. Ele vindo lá, não pode gravar vídeo, sendo que todo mundo tá gravando vídeo aqui. A gente já viu vários vídeos aqui. A cara dele. Esse é o lugar que o Paulo ele foi julgado, exatamente aqui, pelo procônsul de Corinto, acusado de pregar o evangelho pelos judeus. Estavam já perseguindo ele aqui em Corinto. Essa narrativa está lá em Atos 18, a partir do verso 12. Olha, eu estou exatamente onde o apóstolo Paulo ele foi julgado pelo procônsul de Corinto. E olha só quem está lá em cima, acima da cidade. É o templo de Afrodite. Olha a distância, ele estava aqui sendo julgado por perseguição dos judeus e por pregar o evangelho. Em contrapartida, no meio da cidade estava tendo prostituição, estava tendo imoralidade. Chamado Bema, onde Paulo fez seus discursos e também foi julgado. E é possível ver ainda alguns mármores bem preservados. Olha os detalhes, como que isso foi esculpido perfeitamente. Ó, gente, isso aqui é como era antes.
Aqui era o centro do comércio. As pessoas elas vinham para cá, ó, para fazer negócio, para ficar na sombra, porque o sol aqui é escaldante. E aqui também tinham os famosos banheiros públicos romanos. Aquele banheiro que ia todo mundo junto, aquela doideira toda. O resto daquelas colunas ali. Gente, que doideira, tá rolando um culto aqui em Corinto. Olha a riqueza de detalhes dessas lapidações, desse mármore. Olha isso. Esse aqui é o Museu de Corinto. E olha os detalhes. Corinto é uma das cidades mais antigas da Grécia. Quase 3.000 anos, depois os romanos eles tomaram a frente e fizeram as construções aqui, dominaram os gregos. Mas olha os detalhes das esculturas que eles já faziam naquela época. Isso aqui é mármore puro. Olha isso aqui com o peito aparecendo. Isso aqui foi tudo encontrado aqui nessa cidade. Gente, olha isso. Retrato de Nero. Ele tinha barba, pelo visto. Esse aqui é Júlio César.
Aqui em Corinto, Paulo ele vai escrever 2 cartas. 1 Coríntios e 2 Coríntios, e na primeira ele vai falar sobre os dons, vai falar sobre a ceia, ele vai exortar aquela igreja que até então estava dividida. Uns se diziam de Pedro, outros de Paulo, outros de Apolo, e Paulo vai exortar falando que Cristo não está dividido, para que não haja outro pensamento a respeito do evangelho no meio deles. Ele vai exortar e aquele povo vai ficar chateado, e na segunda carta ele vai defender o seu apostolado, porque as pessoas começaram a falar que ele era audacioso quando estava longe, mas quando ele estava presente ele não era isso tudo. Aqui Paulo, apesar de tudo, ele nos deixa um ensinamento que aquela igreja que estava dividida, estava precisando perdoar um membro. Ele vai dizer algo que me chama a atenção. Ele vai dizer para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês, pois não ignoramos os seus desígnios. Eu aprendo que quando nós ignoramos o perdão, quando nós andamos dividido, nós estamos dando vantagem ao inimigo das nossas almas. Então jamais deixe que Satanás ele tenha qualquer vantagem sobre a sua vida. Se tem perdão, libera, meu irmão. Em nome de Jesus, viva livre do fardo da culpa, porque o perdão que nós recebemos do céu, nós precisamos liberar ele aqui na terra. Nós oramos muitas vezes o Pai Nosso dizendo: perdoa-nos, assim como nós temos perdoado. Spurgeon vai dizer que quando nós oramos o Pai Nosso, sem perdoar o próximo, nós estamos assinando a nossa própria sentença de morte. Então, se tem algo que te trava, libere esse perdão e viva livre, porque Cristo nos chamou para a liberdade. Que Deus te abençoe.